1 Reis, capítulo de número 18. Eu não sei se eu falei o capítulo para os irmãos aí, se não falei, falei agora. 18, 1 Reis 18, nós vamos a partir do verso 17. Amém. Obrigado, tem amém guardado aqui ainda, aleluia. 1 Reis 18, 17. A palavra de Deus diz assim: vendo, disse-lhes: és tu, perturbador de Israel? Olha aqui, só para você ter uma introduçãozinha, porque se eu tiver que ler o capítulo 18 inteiro, talvez seja muita coisa. Mas aqui quem está falando isso é o rei Acabe. Ele era um rei mau, a esposa desse camarada que era Jezabel, que talvez já deve ter escutado falar. Ele não prestava e a mulher dele muito menos. Não tinha nada de bom nesse povo. Até que ele chega lá, até Elias se apresenta. E como que ele começa essa conversa com Elias? Ele olha para Elias e fala assim: és tu o perturbador de Israel? Olha como que ele já começa a falar com o profeta de Deus. Verso 18. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os... Em outras palavras, quem está perturbando aqui não sou eu, é você, meu senhor. Você é rei, tá? Mas você, a casa do teu pai, abandonou os mandamentos de Deus. Vocês estão seguindo os balaíns, você ia falar que eu perturbo. Quem estava perturbando? Esses falsos deuses. Verso de número 19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e dividindo-os em pedaços ponham sobre a lenha. Porém não metam fogo, eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Até aqui por enquanto, irmão, pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e pede para Deus incendiar ele. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nós pedimos a Tua presença no nosso meio. Senhor Jesus, que o Senhor venha incendeie, Pai, o altar do Senhor, que é o nosso coração. Que a Tua presença, Senhor, seja derramada no nosso meio. Que a Tua glória e o Teu Espírito, Pai, se mova nesse lugar. E que os nossos corações sejam transformados pela Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós lemos... Não é esse não, meu filho, deixa eu... Isso é só o final, quando eu for buscar o fogo. Verso 25. Quero continuar com os irmãos. Disse Elias... Abaixa um pouquinho para mim, isso. Meu microfone. Amém. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metereis fogo. Verso 26 agora.
Tomaram um novilho que lhes fora dado e prepararam-o e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando os movimentavam ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou em viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamaram em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo os seus costumes, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Verso de número 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Verso de número 32. Com estas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e pôs-lo sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre este holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei a segunda vez, e fizeram. E disse mais: Fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria pelo altar, e encheu também a água ao rego. No devido tempo, para se apresentar as ofertas de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu os holocaustos, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Aumenta um pouquinho o som de fundo para mim, Iago. Glória a Deus. Pode aumentar um pouquinho. Amém. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre nós prepararmos o nosso coração para a descida do fogo do Senhor. Eu tinha falado no domingo que muitas vezes nós pedimos: Senhor, vem com o teu fogo sobre nós. Mas se o fogo de Deus vir sobre você e o seu altar estiver de qualquer jeito, o que é que pode acontecer com você? Fala ao teu irmão: você vai torrar. Olha aqui, irmão, o que tem que queimar é o altar do Senhor. O altar do Senhor não é isso aqui não, viu, irmão? Tem gente que acha que isso aqui é o altar. O pastor, o santo, ele está lá no altar. Irmão, quem fez isso aqui, ó? Esse menino aqui, ó. Mas ajudou ele, não tem nada de santo nesse negócio aqui. Isso aqui é um palco, isso aqui, ó. Isso aqui é um púlpito. Isso aqui é para poder ficar mais alto e eu saber que não veio no púlpito. Meu Deus! Porque aqui embaixo eu nem ia pegar todo mundo. Mas, irmãos, nós precisamos preparar o nosso coração para receber o fogo do Senhor. Para que a presença do Senhor venha sobre nós e ela venha fazer o bem, não o mal.
Quando a presença do Senhor vem, ela vem para queimar tudo aquilo que é imperfeito, tudo aquilo que é mal. E se tiver que queimar isso, que queime de nós tudo aquilo que é palha, que é feno, mas o ouro que está no nosso coração, esse ouro vinha ser refinado, a prata vinha ser purificada. Essas são as verdadeiras obras. Quando Elias estava lá no Monte Carmelo, ele acreditava que ele era o único profeta do Senhor que havia, mas não havia só ele, havia muitos outros profetas, mas ele acreditava que só tinha ele, e ele falava: há 450 profetas de Baal. Sabe o que é 450 pessoas, né, irmão? Dá para encher tranquilo 2 prédios desse aqui, tranquilo, assim, encher mesmo, daqui até lá no cantinho, até lá no fundo, 450, e tinha um cara. Falei: eu vou desafiar vocês, pega o ouvido, eu vou fazer as fogueiras aqui. O Deus que responder com fogo, esse Deus é o Deus verdadeiro. Falou que esses camaradas adoravam. Baal! Manda teu fogo aí, Baal! E Baal não dava nada. Esse cara ficou de manhã, orando, de tarde. Os camaradas se cortavam, já estavam manquejando em volta. Sabe o que Elias falava? Grita mais alto. Talvez ele não ouvindo vocês. Talvez ele esteja lá ajudando alguém. Ou quem sabe não está dormindo. Mas ele sabia que o Deus de Israel é um Deus que não dorme. É um Deus que responde à oração. A confiança do profeta não estava no profeta, mas a confiança do profeta estava no Deus do profeta. Ele sabia o Deus a qual ele estava orando. E ele sabia que quando ele orasse, o fogo cairia do céu. Só que ele não chamou somente os 450 profetas de Baal, mas ele chamou a todo Israel, todo o povo de Israel. Pelo menos os principais estavam ali. Por quê? O povo de Israel estava vendido. O povo de Israel tinha abandonado o Senhor e tinha se entregado a outros deuses. E Elias falou: vem todo mundo, que hoje eu vou mostrar não só para esses profetas, mas para todos vocês qual é o Deus verdadeiro. Ele queria trazer a nação de Israel de novo a servir ao Deus verdadeiro de Israel. E às vezes o nosso coração, irmãos, também está vendido. O nosso coração está banalizado, porque o nosso coração é um coração idólatra. Sabia disso, irmão? O nosso coração sempre idolatra alguma coisa. O problema é quando o seu coração não está idolatrando a Deus, mas o seu coração idolatra coisas, o seu coração idolatra pessoas. Mas olha aqui, o nosso coração só pode idolatrar o Deus de Israel. O nosso coração aqui é tudo ao vivo, irmão. Foi a mesa de som que desligou aí. Foi a mesa de som que desligou. Aí, a tomada, liga a tomada. Som. Pera aí, irmão. Já prepara o microfone que você está descarregando, irmão. E daqui eu não quero parar mais não. Já vai tentar parar esse negócio aqui, mas não vai conseguir, em nome de Jesus. Vamos continuar, irmãos. O nosso coração, como eu estava dizendo, é um coração idólatra. A gente sempre vai procurar idolatrar alguma coisa. E a gente precisa averiguar o nosso coração para nós sabermos o que o nosso coração tem servido hoje.
Se o nosso coração realmente tem servido a Deus, ou o nosso coração tem servido a coisas, a homens, ou servido muitas vezes somente a nós mesmos. O que nós precisamos fazer, irmão, para que o fogo de Deus caia? Primeiro, o fogo de Deus caiu numa época de apostasia nacional. Todo o povo de Israel tinha caído na apostasia. O que é apostasia? Eles apostataram da fé. Eles abandonaram o Deus Criador, a qual eles aprenderam que era o único Deus verdadeiro desde a sua infância. Mas chegaram com novos deuses e a partir daquele momento eles serviam agora a Baal, aos deuses de Balaim. Agora você percebe que no mundo a qual nós vivemos hoje, aqui nós não precisamos ir muito longe, que nós vemos a apostasia no Brasil. Nós vemos a apostasia aqui na nossa cidade. Você vê o quantas pessoas abandonaram o Senhor. Quantas pessoas hoje se desviaram dos caminhos do Senhor. Irmãos, a nossa igreja, eu louvo a Deus que poucas pessoas saíram do caminho do Senhor desde quando a igreja fundou. Mas se nós formos fazer um contexto geral da nossa igreja e de outras igrejas aqui, há mais desviados do que crentes. Misericórdia. Agora, se há pessoas que saíram dos caminhos do Senhor, não servem mais ao Senhor, olha aqui, está servindo alguém. Você não existe esse negócio de neutro, porque ou você está servindo a Deus, ou você está servindo o mundo. Não teve misericórdia, mas é misericórdia. Pergunta para o seu irmão, quem que você está servindo hoje? A Deus ou o mundo? Então você está servindo a Deus ou ao mundo? Há uma apostasia nacional. É você ligar a televisão para você ver o nível de corrupção. É incrível o quanto a mídia apoia todas as coisas que são contra Deus. Tudo que é contra Deus, a mídia apoia, a novela apoia. Eles colocam como se fosse algo bom e algo magnífico, mas não é. Essas coisas não provêm de Deus, não provêm do Altíssimo. Nós, como cristãos, devemos procurar mudar a sociedade a qual nós vivemos. Aleluia! E o fogo de Deus começou a cair num tempo como esse. Não vamos esperar acontecer um avivamento em algum lugar para que o fogo de Deus venha, porque o fogo de Deus pode acontecer através de nós e da nossa igreja. Mas para isso o altar precisa ser restaurado. Quando nós falamos a respeito de avivamento, não devemos achar que isso vai acontecer com toda a igreja a priori. Isso tem que acontecer com você. Porque se seu coração não se avivar, ou a igreja inteira não se aviva. A igreja é um corpo formado de pessoas. E se não existe pessoas avivadas, não existirá uma igreja avivada. Os maiores avivamentos começaram com pessoas, e com pessoas específicas, que olharam a apostasia nacional, a qual eles viviam, e falaram, esse negócio aqui não pode mais acontecer, nós não aceitamos mais esse tipo de coisa. E a partir daquele momento começaram a buscar Deus para que houvesse uma transformação. E por que isso não pode acontecer conosco, irmão? Por que não pode acontecer um avivamento através da Igreja Batista Água Viva? Eu nunca acreditei, irmãos, que a nossa igreja fosse a melhor, porque eu não acredito nisso. Acredito que existem muito boas igrejas por aqui também. Sim, com certeza. Agora, por que não começa conosco? Por que esse avivamento não pode começar conosco? Todo mundo, irmão, tem visto o quanto a volta de Jesus está próxima. Nós olhamos essa apostasia que existe hoje, essas pessoas que abandonam a Cristo por nada e decidem servir ao Deus do mundo, e decidem servir ao mundo, e decidem seguir os planos que Satanás trilhou para eles, e para eles é normal. Olha aqui, irmão, aquele povo, eles conheciam o Deus de Israel, conheciam. Aquela nação foi criada pelo próprio Deus.
Eles conheciam o Senhor. Mas olha aqui, mesmo conhecendo o Senhor, uma nação abandonou a Deus. A nossa nação, ela é conhecida como uma nação cristã. Católica, mas cristã. Mas a nossa nação abandonou a Deus, irmãos. A nossa nação, ela é apóstata. A nossa nação é uma nação de igrejas mornas, de igrejas frias. E o nosso coração, irmãos, o nosso altar precisa queimar. Aleluia! O nosso altar precisa ser restaurado. Olha aqui, o seu altar às vezes está em ruínas. E o fogo de Deus não vai descer enquanto o seu altar não for consertado. Eu creio, irmão, que você vem para o culto muitas vezes e fala, eu quero receber muito de Deus. Mas antes de vir para o culto, você não preparou o seu altar. Você não preparou o seu coração. Às vezes você vem domingo para o culto e louva a Deus por isso, mas você passa o dia inteiro no computador, vendo TV, mas o que não edifica. E o seu coração, ele não está preparado para receber aquilo. E você não prepara o seu coração para vir para cá para receber de Deus. Aí você acha que quando chegar aqui vai ter uma mágica e o seu coração vai receber do fogo do Senhor. Mas não é assim. Eu tenho que preparar o meu coração para receber o fogo do Senhor. Eu tenho que preparar o meu coração para que a glória do Senhor venha em mim. Eu não quero vir para o culto e não receber nada. Irmão, não dói no seu coração assim quando você vem para o culto e você fala, rapaz, não senti tudo que eu acho que eu tinha que receber hoje. Você não volta mal, não? Tem culto que eu falo assim, Deus, eu quero ter recebido mais. Ou para você tanto fala, tudo acontece na igreja, quando é igreja, quando não. Meu coração tem que vir aqui para o culto, ele tem que queimar. Eu venho para o culto, mas eu tenho que receber de Deus. Irmão, você não sai da tua casa para vir para cá, para nada. É para receber da glória do Altíssimo, do Deus de Israel. Aleluia! E a primeira coisa que aconteceu naquele tempo foi porque eles estavam numa apostasia nacional. Porém, Elias não se conformou. Elias não se acomodou. E às vezes a apostasia é lá no seu trabalho. Seus amigos, tudo não tem nada de Jesus neles. É na sua escola, não tem nada de Jesus na sua sala de aula. Agora você tem que se conformar com isso. A sua casa lá não exala Cristo. Cristo ainda não está no centro da sua casa. Não se conforma com isso. Os seus familiares apostataram da fé, pastor, tem desviado da minha casa. Não se contenta com isso. O seu coração precisa estar preparado para receber a glória de Deus. E olha aqui, quando a glória de Deus vem sobre um, sobre aquele lá, todos eles vão perceber, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora teve que levantar um homem chamado Elias, para que o fogo de Deus descesse. Aí você fala, mas tem tanto Elias para levantar aí. Mas Elias às vezes vai ser você. É através de você que esse negócio vai acontecer. Por que não pode ser sobre sua vida? Por que não pode ser através de você? Você não crê, irmão, que Deus pode usar uma pessoa igual você para fazer um avivamento lá na tua casa, para fazer um avivamento lá no seu, na rua que você mora, um avivamento lá com os seus vizinhos? Você não crê? Tem que crer, irmão. Deus levanta homens simples. Você não vê sobre a vida de Elias grandes coisas, sobre de onde ele veio, como que a família dele era. Não, Elias apareceu e foi esse grande homem. Essa é a vida de Elias. Mas um homem é qual nós falamos até hoje. Olha aqui, irmãos, não se conforma com o que você tem visto. Amém? O que acontece com alguns é que assim, às vezes a gente liga a televisão, fala assim, morreu 10, morreu 15, morreu 30. E às vezes o nosso coração, irmão, já não sente mais isso. Às vezes teve um incêndio lá no Reino Unido, na Inglaterra, morreu um monte de gente no prédio. Aí quando eu vi que os pais pegavam as crianças e jogavam para tentar salvá-la, irmão,
Será que isso não dói no seu coração? Isso não é normal. A gente não pode se acostumar em ver algumas notícias e essas notícias deixar o nosso coração duro. Nós vimos aquele negócio que teve em Portugal. As pessoas estavam andando, veio uma grande queimada e as pessoas não conseguiram passar pelo fogo, morreram na mão do próprio carro. Mais de 60 pessoas. Tem noção? Quantas pessoas já contou acontecendo aqui hoje? Quantas? 80, quase isso aqui, irmãos. Morreu numa tarde, tudo queimada. Aí nós liga a televisão, irmão, e é tudo normal. É homem com homem, é tudo normal. Mulher com mulher, é tudo normal. Um homem com duas mulheres, é tudo normal. Uma mulher com dois, é tudo normal. Olha aqui, irmão. Não vamos se conformar com o que nós temos vistos. Nós temos nossas crenças, nossos valores, e nós não abrimos mão. Aí tem gente que fala, mas crente é tudo quadrado. Não somos quadrados. Nós temos a nossa fé. E disso, irmão, nós não abrimos mão. Aleluia! Não vamos abrir mão. Se esse lugar onde nós vivemos aqui hoje nos apostatar da fé, nós não. Aleluia! Nós não. Que aqui hajam os Elias, Aleluia! e com eles se levante os profetas que ainda estavam lá com ele, porém eu não sabia, mas estavam lá. Segunda coisa, o fogo de Deus caiu depois que o altar foi reparado. Leia comigo o verso de número 30 novamente. Aleluia. Amém. A palavra de Deus diz assim: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias, olha aqui, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Uma coisa que precisa para o fogo de Deus vir sobre a sua vida é você restaurar o altar do seu coração. O meu coração não pode estar lá impuro, amargurado, com ódio, com sentimento de vingança, e fala: Senhor, vem com o teu fogo. E o fogo de Deus não vai vir purificar. O fogo de Deus não vai vir restaurar. Mas esse fogo de Deus, para incendiar o nosso coração, o nosso altar tem que ser restaurado. O nosso altar tem que ser purificado, levantado novamente. Na sua casa, você tem que levantar o altar de oração do Senhor de novo. Não adianta você vir para o culto, orar no culto, mas não orar em casa. Ora na célula, mas não ora em casa. Ora com o irmão, com o outro, mas não ora só no quarto. O altar de Jesus precisa ser restaurado na sua vida. Eu preciso amar a glória de Deus. Crer que Ele vai mandar o fogo, a presença e a glória. Mas o altar de Deus não pode estar arruinado, em ruínas. Restaura a sua vida, irmão. Prepara o teu coração. Aleluia! Perdoa quem você tem que perdoar. Peça perdão a quem você tem que pedir, para que a glória de Deus venha sobre você. Para que você não venha para cá só por vir, mas venha para cá para receber o tudo de Deus. Porque Deus não... Você fala: Deus está derramando no irmão aqui em mim. Eu não estou sentindo esse negócio aqui. Mas tem para você também, irmão. Ele tem para você também. Isso que o irmão está recebendo, você pode receber na sua vida também. Enquanto tem alguns lá que estão quase no terceiro céu, adorando a Deus, buscando a Deus, eles estão não sei onde, mas não é aqui. Eles estão em qualquer lugar, só não veio para a igreja, só não chegou aqui ainda. O corpo chegou, mas a cabeça ainda está meio devagarzinho. Ela veio meio... Não vou falar não, senão eles vão reclamar comigo. É sugestivo. Esse irmão já entendeu. Agora vem pro culto, irmão. Vem de corpo e alma.
Aleluia! Vem com o meu coração restaurado para receber. Aleluia! Porque quando eu clamo ao Senhor, Deus, caia fogo do céu. Olha, então assim, ó, queima esse altar aqui, ó. Queima. E sabe o que precisa? A outra coisa é quando nós colocamos a oferta no altar por inteiro. E essa oferta, fica tranquilo, que não estou falando de dinheiro agora não. A oferta é você, irmão. Fala assim por conta do seu lado. Você precisa ser um sacrifício agradável a Deus. A gente pode imolar você já, irmão? Olha aqui. Eu preciso ser sacrifício a Deus. Eu preciso me ofertar a Deus por inteiro.